dia, me chamo Patrícia, você está assistindo ao programa Saberes em Casa. Bom, mês passado eu falei um pouco com você sobre ressignificando o olhar para os comportamentos desafiadores, não é? Onde nós temos que olhar, né? Qual é a função deste comportamento, com qual frequência ele ocorre, em qual período e com qual intensidade. Né? Pensando nisso, quando nós nos deparamos, né, com uma sala de aula com alguns educandos com deficiência, nós olhamos e pensamos, nossa, como que eu ensino ele? O que eu faço? Por onde eu começo? Eu quero começar, mas eu não sei por onde, né? Para isso, nós precisamos sempre sistematizar a aprendizagem. Não existe, né, uma aprendizagem que vai ocorrer de forma não sistematizada. Por quê? A sistematização da aprendizagem nada mais é do que a elaboração do conhecimento, onde nós vamos reunir alguns conceitos e práticas que vão gerar em nós, educador, uma reflexão. Refletir é muito importante, né, na nossa prática pedagógica, na nossa praxis pedagógica. Por quê? Porque nós precisamos compreender o tempo inteiro como está aquele sujeito. Será que o que eu estou ofertando, ele está respondendo bem, né? Junto com essa reflexão, nós temos uma avaliação que vai ocorrer de forma contínua. Eu não avalio o educando inicialmente, elaboro uma atividade e oferto, né? Eu vou o tempo inteiro elaborar, conhecer, né, pensar nessa prática e refletir nesse percurso pedagógico. Pensando nesse processo aí de reflexão, eu quero falar hoje com você sobre a rotina escolar, a importância dessa rotina. Todos nós, né, é bem sabido que todos nós temos uma rotina. Nos nossos afazeres do dia a dia, no nosso cotidiano, nós precisamos de uma rotina porque ela nos traz segurança e previsibilidade. Essa previsibilidade, ela é importante porque nos deixa confortáveis, né? E nos faz planejar em outras atividades para o outro dia, se demos conta daquilo naquele dia. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Os educandos, eles têm previsibilidade das atividades que lhes são ofertadas todos os dias? E quando eu falo os educandos, eu estou falando de todos os educandos da sala, né? Não são só apenas de alguns, daqueles com deficiência não, né? Porque eles não sabem ainda, não compreendem. Então, nós precisamos colocar todos os educandos, né? Quantos educandos você tem hoje? 35? 36? Bom, eu não sei, né? Mas pensando na sua totalidade de educandos, é importante olhar para essa previsibilidade. Se todos têm, né, acesso a essa aprendizagem, né? Porque a rotina, ela é um instrumento pedagógico de aprendizagem. E ela tem alguns elementos interessantes que nós chamamos de elementos constituintes da rotina, né? Esses elementos constituintes, eles nos levam a olhar para a organização do ambiente, para os usos do tempo, para a seleção de materiais e as propostas de atividades. Veja que quando nós falamos na organização do ambiente, é quando eu olho para a minha sala e estou pensando, bom, eu tenho uma sala com muito estímulo, né? Será que essa quantidade de estímulo dá conta de todos os educandos? De que todos permaneçam neste ambiente? Patrícia, mas tem algumas coisas que estão pintadas, né? Eu não vou conseguir retirar. Não, tudo bem, mas eu estou falando de um acúmulo, né, de informações que nós vamos colocando muitas vezes nas paredes, às vezes uma data, um marco de luta, e aí a gente coloca um monte de cartolina e acaba não retirando. E aquilo, né, aquele ambiente, ele vai ficando poluído visualmente. Será que isso é interessante para os educandos? Mas os educandos muitas vezes com deficiência não processa, né, de forma adequada essa quantidade de estímulo. Sim, mas e os outros? Nós já perguntamos para os outros, porque quando nós falamos de uma rotina constituída por esses elementos, é importante a gente pensar que esta rotina ela é construída, ela não é imposta.
Eu não vou dizer assim, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Não, nós vamos construir, né? Olha, educandos, hoje nós vamos construir uma rotina porque ela é importante, né? É importante também lembrar que todos vocês têm acesso à educação como direito. Porque o acesso à educação, ele é um direito de todos, né? Então, este acesso todos os educandos têm, com e sem deficiência. Aí nós vamos pensando nessa construção, nós temos alguns recursos de acessibilidade, que é a seleção de materiais, né? Quais são os materiais que eu vou utilizar? Quais são as atividades propostas? Quando nós falamos de atividades propostas, nós estamos também falando, né, da proposta pedagógica individualizada. Você já olhou para esta proposta e já olhou para o seu educando e enxergou na sua proposta o seu educando? Você está dando conta dos objetivos que você escreveu na aprendizagem desta criança, deste aluno, né? Isso são questões importantes para a gente problematizar. Porque nós hoje temos o acesso por direito. A escola vai construindo, produzindo recursos de acessibilidade, mas isso ainda não é a inclusão. A inclusão é quando eu vou reiterar dentro de um ecossistema de uma sala, pedagogicamente, aquilo que repetidas vezes eu faço todos os dias. Ou seja, todos os dias você repete, né, aprendizagens. A rotina, por exemplo, ela é estruturada e repetida. Todos os dias você tem lá, né, a leitura, fruição, leitura de leite, você tem o café, você tem uma atividade em sala de aula, depois você tem o parque, depois você tem o uso do banheiro, você tem uma atividade em sala, o refeitório, né, o momento do almoço, uma atividade em sala e uma atividade física ou uma atividade de artes, né, pelos profissionais dessas áreas. Então, isso é repetição. Quando que eu vou incluir nesse processo de acesso e recurso de acessibilidade? Quando eu olhar para todos, né, e fazer de forma diferente aquilo que eu faço repetidas vezes todos os dias. Aí nós estamos falando de inclusão. Porque o recurso de acessibilidade é uma garantia daquele sujeito. Nós não estamos ainda incluindo. Nós estamos garantindo o que é dele de direito, que é acessibilidade. Então, a inclusão vem depois, quando eu vou olhar para toda essa sala e pensar nesse ecossistema, que é claro que é por meio de uma rotina estruturada, planejada, que nós vamos provocar avanços que não iriam ocorrer de forma espontânea. E isso é a sistematização da aprendizagem. Então, ele entra todos os dias, né, na sala de aula, e aí você fala assim, olha, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso. Eu não alcancei, porque eu preciso pensar que a minha atividade planejada para o dia todo, ela vai ocorrer em passo a passo. Ou seja, eu preciso ter um início, um meio e um fim dessa atividade. Só que aí agora eu vou construir uma rotina que ela deve ser realizável com a minha turma, eu vou bancar isso todos os dias, ela deve ter constância. Então, às vezes a gente faz uma rotina que é só para nós, né? Ou somente um protocolo, onde você vai elencando elementos ali e que, na verdade, eles ficam perdidos ali mesmo. Então, vamos pensar numa rotina que você vai ter imagens, né? Melhor se forem as imagens reais da escola, é mais interessante. E você vai ter ao lado das imagens as palavras impressas. Então não adianta eu dizer, né? Café, leitura, café, atividade em sala, parque, banheiro, atividade em sala, refeitório e depois atividade física ou de artes, né?
eu preciso construir a aprendizagem disso que repetidas vezes eu faço todos os dias. Que eu vou dizer, olha, nós vamos agora fazer um momento de leitura. Então eu vou ler, leitura, palavra leitura. Então aqui está a imagem leitura, eu retiro aquilo, porque aquilo eu já fiz. Eu já realizei com a turma, né? E aí depois, fazendo isso, eu vou observando que tem alguns educandos com deficiência na minha sala que não compreendem ainda este verbal, aquilo que eu estou falando, estas imagens. E preciso pensar também que aquilo que eu apresentei não pode estar numa letra pequena que só eu enxergo, numa imagem que só eu enxergo. Isso, aquele educando lá do fundo da sala, ele precisa enxergar. E quando a gente está falando de uma construção de rotina estruturada e planejada, muitas vezes, a depender dos educandos que ainda não têm esse repertório, eu levo o educando à frente do quadro de rotina. E eu falo para ele. Falar é sempre, né? Então eu sempre vou verbalizar. Olha, agora nós vamos para o momento da leitura. Olha a imagem, leitura. Mas para este educando que não tem essa compreensão verbal daquilo que eu estou falando, ele necessita de um objeto de referência concreto. Então, quando eu falo café, eu preciso mostrar para ele uma caneca. Nós vamos agora para o café. Isso pode, obviamente, estar próximo dele. Então, eu posso ter a mesma rotina que é para a turma, para alguns educandos, feitas de forma diferente. A aprendizagem, ela é assim, né? Ela, ainda que seja um padrão de repetidas vezes, ela muda a forma, né? Que a gente apresenta, que a gente oferta, que a gente fala com esse educando. Às vezes a gente vai trazendo inúmeros exemplos. Tem crianças que ficou por muito tempo fora da sala de aula. Então nós dizemos assim, esse educando não tem permanência de sala. Ele não tem permanência de sala. Tá, minha pergunta para você é, como você está trabalhando isso? E será que no seu planejamento não poderíamos ter 2 dias na semana? Será que não seria interessante fazer atividades externas com todos os educandos a fim de avaliar este educando também? Como que ele interage? Como que ele se comporta, né? E criando vínculo, se aproximando, para a gente poder trazer de forma gradual. Porque aquilo que estava muitas vezes lá fora, eu não consigo agora dizer, vou estabelecer uma rotina para ele, ele agora vai passar a ficar aqui dentro. Não, não vai acontecer. Lembra que eu disse que a rotina é uma construção? Construção com os sujeitos, né, de direito. Então eu preciso, nesse processo de construção, eu vou, junto com esta criança, verificar se ela precisa ter intervalos entre uma atividade e outra, né? E o que eu vou fazer nesses intervalos? Tem crianças que são verbais, mas muitas vezes não têm um engajamento de tarefa. Por não terem ainda este engajamento de uma sequência de atividades, ele precisa deste tempo. E aí ele pode muito bem ter, muitas vezes, ou uma ficha, uma pausa, um descanso, um pare, que aí eu vou dizer, olha, eu vou colocar isso entre esta atividade e esta pausa. Mas nós vamos retomar. Porque nós vamos cumprir aquilo que deve ser realizável e com constância. Nós vamos evitar elencar um número excessivo, né, de atividades. Nós vamos observar como esse sujeito se comporta, se ele está dando conta ou não, se eu preciso mudar alguma coisa dessa rotina. Veja que a rotina ela é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ela promove a aprendizagem, ela é complexa. Até que eu organize isso para esta criança, isso leva um tempo, que é o tempo dela, que é o ritmo dela. Então não dá para dizer hoje que eu tenho 35 educandos, coloquei a rotina e vou falando e mostrando. Não. Quem é este educando? E mais ainda, né? Qual é o objeto de referência que ele
identifica aquilo como um café, como banheiro. Aí eu vou colocar um rolo de papel higiênico e vou dizer para ele, o banheiro, só que ele usa fralda. Então o rolo de papel higiênico contempla como objeto de referência? Não, é a fralda. Então ele tem um livro, que é a leitura, a caneca, que é o café, ele vai ter uma atividade de sala, um caderno. Depois vamos para o parque. Qual é o objeto de referência do parque? Pode ser uma pazinha, né? Agora nós vamos ao banheiro. Qual é o objeto de referência do banheiro? A visão de uma pia, né? Ou uma torneira. O que representa para ele o banheiro? Ou a fralda mesmo, né? A fralda, ao ver a fralda, este educando sabe que ele vai ao banheiro, né? Uma atividade de artes, uma pintura, de educação física. Então, quais são os objetos de referência para a gente construir e organizar esses afazeres com previsibilidade e segurança para este educando? Isso é extremamente importante, né? E lembrar que tudo que nós estamos fazendo, mesmo no processo de alfabetização, eu posso levar isso para os ambientes, que é o que nós chamamos de equivalência de estímulos, que nós vamos trabalhar os estímulos sonoro, aquilo que eu estou falando, com o estímulo visual, aquilo que eu estou mostrando, com a palavra impressa. É por isso que quando eu digo a uma criança, pega a agenda na mochila, ele sabe que a agenda está na mochila sem ver a agenda. Por quê? No seu repertório, na construção, no seu percurso na escola, em algum momento você, professor, falou a palavra agenda, mostrou a agenda e ele viu a palavra impressa agenda. Então ele procura algo que ele não está vendo, mas ele construiu uma rede simbólica que tem significado para ele, por isso que ele sabe que é agenda. É a mesma coisa falar, abre a porta. Mas o que é porta? Eu já vi porta, palavra porta. O sonoro porta, e isso faz toda a diferença, né? Então, a rotina, ela é extremamente importante. Você começa, né, pela rotina, construindo, avaliando, vendo como esse sujeito reage, pensando que hoje ele também tem um instrumento importante, né? Que é a proposta pedagógica individualizada. A proposta pedagógica individualizada, ela é uma proposta, mas ela é construída por todos. Como eu disse, o professor de educação física, o professor de artes, ele está inserido nessa proposta do professor regente. Se esse professor acompanha a aula de artes, se esse regente acompanha a aula de educação física, isso deve constar no seu plano, porque ele sabe exatamente do que o seu educando necessita, quais são os recursos de acessibilidade, né? E como que este professor está reiterando essa atividade que ele faz repetidas vezes. Aí nós estamos, de fato, né, fazendo aí o que nós chamamos de educação inclusiva. Então, que você possa incluir todos os educandos, que você construa essa rotina e que não só os educandos vão aprender com esta rotina, mas nós, educadores, também aprendemos o tempo inteiro, porque também estamos junto com esse educando nesse processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Então, eu desejo a você uma ótima atividade e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.